tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal, a mais um vídeo do Veda de 2018 e eu trago para vocês essa história em quadrinhos, adaptada de um dos grandes clássicos, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um texto de Lima Barreto, tá bom? Quem fez o roteiro e a adaptação foi o Ronaldo Antonelli, ilustrado por Francisco Vilachan, cores de Fernando Rodrigues, então publicado pela Scala Educacional. Foi um trabalho muito legal. O trabalho de cor traz muito bem a mensagem da cena que eles estão elaborando aqui, do trecho desse livro. Não são cores mais quentes, são cores mais opacas, tá? Eles foram bem ali dentro da obra, foi muito legal. Há muitos anos eu li O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Como eu tenho feito vídeos sobre quadrinhos, eu vou trazer a versão em quadrinhos e mais pra frente eu faço a leitura do texto integral e trago uma resenha para vocês, tá bom? Todo um trabalho feito em quadrinhos, você tem que observar, lógico, e lembrar, é uma adaptação, é um roteiro adaptado da obra, então alguma coisa vai estar faltando, tá? Mas essa mensagem de Lima Barreto, inclusive tem edições lindas de Lima Barreto para jovens, muitos textos dele colocados para a história em quadrinhos, tá bom? Esse livro aqui, o texto integral, foi lançado em folhetim em 1911, virando livro em 1915, é narrado em terceira pessoa, tá? E ele faz um trabalho sobre regionalismo. Esse livro traz assim um amor à pátria que vocês não têm noção. Nosso personagem aqui, ele é comparado a uma inocência de Don Quixote e ele é muito influenciado por tudo que ele lê. Então, diz que ele tem uma personalidade bovaresca por conta de Madame Bovary, lembrando essa obra, que ela era muito influenciada por aquilo que ela lia, e uma inocência de Don Quixote, e te faz entender o valor que ele dá para a pátria, para as coisas da pátria, e também esse regionalismo sem indicar que local do Brasil você está, tá bom? Então o Lima Barreto nasceu em 1881 e ele morreu em 1922. Ele era carioca, ele era um crítico ferrenho da República. Ele era neto de ex-escravos e foi pobre, trabalhou em gráfica e foi aí que esse amor pelos livros foi crescendo e ele morreu numa situação um pouco complicada, né? Ele morreu no manicômio, ele tinha problemas com alcoolismo e além desse livro muito conhecido, ele tem o seu primeiro livro, que é Memórias do Escrivão Isaías Caminha, tá? Então esse livro, ele é um precursor do modernismo, ele é um livro do pré-modernismo, então ele exalta essa coisa dessa temática do patriotismo, dessa nação que está surgindo aí, tá? E ele tem, por ter essa exaltação à pátria, esse amor exagerado desse personagem pela pátria, a gente diz que ele tá seguindo os ideais românticos, mas ele é um modernista. Então a gente tem o Policarpo Quaresma, conhecido também como major. Ele tinha uma sede de estar no exército, uma sede de tentar lutar pela pátria e ele não conseguiu, mas ele se envolve depois com o exército de alguma maneira. Ele tem outros personagens que a gente pode destacar nessa história, que é um italiano e a sua filha Olga, que ela é afilhada do Policarpo, e nós temos o Major Floriano Peixoto retratado aqui na obra. Então ele traz três elementos importantes que são a queda de Policarpo Quaresma, mas retrata essa estrutura da nova pátria, desse amor que ele tinha. O primeiro momento que declara praticamente o fim de Policarpo, ou a moral do Policarpo Quaresma, é a reforma cultural. Então você vai achar uma série de videoaulas sobre esse período e o texto integral, mas resumidamente você vai ver a reforma cultural, porque ele queria que nós mudássemos o nosso idioma do português para o tupi. E um dos grandes erros ou confusões aí colocadas pelo Lima Barreto pelo universo, causada pelo universo, é um texto que ele escreve e manda em tupi para uma pessoa muito importante, né? E isso
faz com que a vida do Policarpo mude. Então nós temos esse primeiro momento, a reforma cultural, que é um dos patamares, um dos momentos que causam a queda dele. O segundo é o trabalho da agricultura, essa valorização dos produtos nacionais. Ele vai até plantar e perde tudo para as formigas, enfim, esse entendimento da zona agrônoma do país, e depois a participação sua na política e essa explanação do entendimento de política e de valorização da pátria, que aí é o gancho do Major Floriano Peixoto, tá bom? Então, Peixoto assume a República aí nesse período de 1891 a 1894, então ele escreve um manifesto contra o Floriano Peixoto, só que em Tupi. E aí ele é preso como traidor e a vida dele vai pro buraco. Então eu acho que é uma obra de extrema importância, o texto integral, inclusive eu estava no ensino médio, lá para 97, 98, faz muito tempo, preciso reler. E não posso achar, olha, não acho ruim toda a estrutura do texto colocado aqui, as gravuras que explanam muito bem, é um trabalho muito bonito da escala educacional, trazendo esses textos clássicos aí para a versão em quadrinhos, para a molecada conhecer. Né? Um dos grandes erros da escola pública quando eu estava era fazer você engolir à força textos difíceis, como o do Machado e entre outros, sem te dar um embasamento para entender aquilo, o contexto, o escritor, a época. Então vai, engole, porque isso cai no vestibular. Não funciona assim, tá? Então o Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu acho que ele é um texto muito atual, em que, infelizmente, aí nós temos que podemos fazer associação ao nosso momento hoje em relação à valorização da reforma agrária. É hoje a agricultura que muito mantém o nosso país em pé, né? Nosso país de pé, e também o entendimento sobre política. As pessoas estão muito ignorantes sobre isso, e acho que falta muito ainda para o povo entender o sentido real de política e como fazer política de uma forma honesta, tá bom? Então tá aqui a minha dica de quadrinhos para hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!